a nossa gravação. Estamos sendo gravados a partir de agora. E uma outra coisa, pessoal. Como eu vou apresentar para vocês, eu não vou ter condições de ler as perguntas que vocês colocarem no chat. Então, me interrompam, tá? Não tenham vergonha, podem me interromper. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui. Gostaria de dizer que é um prazer estar começando meu 5º ano no PV, meu 4º ano. Ih, gente, já até perdi as contas. Ah, deixa, depois eu faço matemática. Não sei matemática não, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu fico muito feliz de tantos alunos estarem participando hoje com a gente. A gente sabe que é um momento difícil, né? Mas estamos muito felizes que vocês estão aqui conosco hoje. Podem contar sempre com a gente, estamos juntos, porque o caminho é difícil, mas junto a gente consegue. Eu queria começar já conversando sobre um assunto que eu acho muito legal. É um assunto que eu acho muito interessante e é um assunto que eu acho que vocês vão gostar também, que é sobre células. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o que é uma célula? Vocês têm alguma ideia? Do que é uma célula? A gente pode, né, dizer basicamente que uma célula ela é um aglomerado de organelas, né? Existem várias organelas numa célula, num tipo específico de célula. Mas a teoria celular, que foi publicada em 1838, a partir da junção de diversos conhecimentos existentes à época, diz pra gente que a célula, é a unidade estrutural da vida. Isso significa dizer que todo ser vivo, ele é formado por apenas uma célula não, por pelo menos uma célula. É necessário que haja pelo menos uma célula formando esse organismo para que ele seja considerado vivo. Além disso, a teoria também diz que a célula é a unidade funcional da vida. Isso quer dizer que todas as funções necessárias para que a vida sejam mantidas cabem dentro de uma célula. Beleza? Quando a gente pensa na gente, é óbvio que nós somos seres complexos, com várias células, muitos órgãos, muitos sistemas. Mas a gente tem que entender que organismos, por exemplo, como as bactérias, vão ter as mesmas funções que a gente enquanto seres vivos, enquanto características dos seres vivos, tá? E isso tudo vai caber em uma célula. Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não, nenhuma. Não? E o último pressuposto que eu vou trazer para vocês é que uma célula sempre surge a partir de uma célula pré-existente. Ou seja, a vida ela só surge a partir de uma vida pré-existente, tá? Isso é muito importante e vai refletir o fenômeno da reprodução. E aí eu trago a estrutura básica de uma célula para vocês. Toda célula ela precisa de ter esses 3 componentes. A membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. É provável que vocês tenham aprendido que toda célula ela vai ter uma membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo. Só que a questão do núcleo, ela não é verdade para muitas células. Então, a gente substitui esse núcleo pelo material genético, porque é realmente necessário que uma célula tenha material genético, tá? A membrana plasmática é aquilo que vai delimitar a célula. É aquilo que vai atribuir limites à célula.
Se vocês estão vendo essa imagem aqui, existe um limite entre o que é a célula, entre o meio intracelular e o meio extracelular. Quem faz essa separação entre esses diferentes meios é a membrana plasmática, tá? Dentro da membrana plasmática, a gente vai encontrar o citoplasma, que é um fluido gelatinoso, né? E que permite que as funções da célula sejam desenvolvidas, ou no próprio citoplasma, ou dentro de organelas, tá? E além disso, a gente tem o material genético. O material genético ele vai funcionar como se ele fosse um dicionário sobre nós. Ele vai trazer diversas informações que nós temos de origem hereditária. Por exemplo, qual vai ser a cor do meu cabelo? Qual vai ser a cor dos meus olhos? Qual vai ser a textura do meu cabelo? Por exemplo, eu tenho alopecia androgenética, que é uma característica que eu perco o cabelo, é a calvície feminina, né? Isso está escrito nos meus genes. Eu tenho uma predisposição ao desenvolvimento dessa característica. Isso está escrito no meu gene. Assim como se eu tenho predisposição para desenvolver doença de Alzheimer, se eu tenho predisposição para desenvolver determinados tipos de câncer. Isso não significa dizer que o ambiente não tenha influência, porque o ambiente tem. Eu posso, o meu DNA, né, ele pode ter. A Thaís não vai ter câncer de pele. Mas se eu fico deitada torrando no sol, meu amor, não tem DNA que segure. Então, eu vou desenvolver um câncer de pele de origem ambiental. É importante a gente entender isso, que o ambiente ele tem sim uma influência importante dentro do que a gente apresenta para o mundo, tá? Professora? E aqui, oi, diga. Você vai falar sobre isso agora. É que eu ia perguntar, você falou que nem todas as células têm núcleo, mas no caso, só as procariontes que não têm núcleo, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Tá? Já vou falar sobre isso agora. E aí a gente passa a saber quais são os tipos de célula, né? São dois tipos, a célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica é uma célula mais antiga na questão evolutiva, né? Mas por ela ser antiga, não significa que ela não está bem adaptada ao ambiente onde a gente vive, onde ela é encontrada. Presta atenção, porque antigamente também na biologia a gente tinha muito essa característica. Porque nós somos mais complexos, nós seres humanos somos mais complexos, nós somos superiores, enquanto as bactérias são inferiores. Amor, quem disse isso não sabe de nada. Não sabe de nada. Porque nesse rolê aí, os inferiores são a gente. Eu só queria dizer isso. E temos a célula eucariótica. Qual vai ser a diferença básica entre essas duas células? A presença do núcleo e a presença de organelas membranosas. Vocês estão vendo aqui que a célula procariótica, ela vai ter uma membrana, aqui nesse azulzinho, um roxinho, não sei, tá? Ela vai ter um citoplasma, em azul aqui, e ela vai ter um material genético em vermelho, tá? Além disso, ela pode ter parede celular, ela pode ter cápsula e ela pode ter um flagelo. Mas membrana, citoplasma e material genético vão estar presentes. Além disso, a célula procariótica, ela vai ter um único tipo de organela, que é o ribossomo, tá? É a única organela que a gente vai encontrar na célula procariótica. Já a célula eucariótica, ela também vai ter membrana plasmática, citoplasma e material genético. Só que esse material genético ele vai estar dentro de um núcleo.
ele vai estar separado do citoplasma por uma membrana nuclear ou carioteca. Além disso, a célula eucariótica, ela vai apresentar o que a gente chama de organelas membranosas. Essas organelas vão ser muito importantes para o desempenho de funções na célula. Vocês têm alguma dúvida, gente? Ou posso avançar? Pode avançar. Pode avançar? Uhum. Aqui a gente vê com mais cuidado, né, a célula eucariótica, a membrana celular com mais carinho, né, rosinha claro, o citoplasma em azul, o núcleo com a membrana nuclear ou carioteca envolvendo o material genético dessa célula. Aqui, ó. Tô tentando... Aqui. Essa linha mais escurinha, né, em volta, delimitando esse núcleo, essa membrana celular delimitando o núcleo. Além disso, na célula eucariótica, a gente vai ter uma série de organelas membranosas, como as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, os centríolos, mas isso a gente vai ver mais à frente, tá? É importante que vocês entendam que as 3 características básicas da célula vão estar presentes, tanto na eucariótica quanto na procariótica. E a diferença básica entre as duas é que a célula eucariótica tem núcleo e tem organelas membranosas, enquanto a procariótica não vai ter isso. Ela vai ter, em vez do núcleo, uma região que a gente chama de nucleóide. Tudo que tem o sufixo oide significa falso, semelhante a. Então, se eu tenho um nucleóide, é uma estrutura que é similar a um núcleo ou é um falso núcleo. Isso vai acontecer porque o material genético ele vai ficar organizado ali naquela parte, né? E aí vai parecer como se fosse um núcleo, mas não é um núcleo. Célula procariótica não tem núcleo, tá? Esse material genético vai estar disperso no citoplasma. Aqui a gente está vendo também outras estruturas, né? O flagelo, que é uma estrutura importante para a movimentação de algumas bactérias. A gente está vendo as fímbrias, que são importantes estruturas de adesão da célula procariótica. Ela vai aderir em diferentes superfícies com a ajuda dessas fímbrias. Isso é muito importante. A gente está vendo uma cápsula, que é uma estrutura formada por carboidratos, que vai ajudar essa cápsula a evadir o sistema imune. No caso, claro, gente, de bactérias que causam doenças nos seres vivos, nos seres humanos, né? A gente sempre é muito antropocêntrico, né? Mas existem outras bactérias que não estão nem aí pra gente. Então, essa cápsula, ela vai dificultar muito o combate do sistema imune de algumas bactérias, tá? Além disso, a gente vai ter uma parede celular, que é uma estrutura rígida, que vai ser importante, né, para garantir o formato dessa célula. Se vocês observarem, essa célula aqui, ela parece um bastão, né? É como se ela fosse um bastão, um comprimido. Isso vai ser garantido por conta dessa parede celular, uma vez que essa célula não apresenta citoesqueleto, tá? O que eu queria falar com vocês? Tinha alguma coisa na minha cabeça agora que eu esqueci. Falei de nucleóide. Os ribossomos. Não se esqueçam que a célula procariótica ela também vai ter ribossomos, tá? Vai estar presente nas 2 células. Membrana celular, ribossomo, cromossomo. Acho que é isso. Se eu lembrar, depois eu falo. Uma coisa que é interessante quando a gente observa a célula eucariótica e a célula procariótica é a questão da compartimentalização das funções. E para vocês visualizarem isso de uma forma mais fácil, eu trouxe para vocês essas 2 plantas. A primeira planta, à esquerda, é a planta de uma casa.
Então, vocês observem como existem, né, em uma casa diferentes cômodos. E nesses cômodos vão ser desempenhadas funções específicas. Se eu quero dormir, para onde que eu vou? Pro quarto. Pro quarto, né? Se eu quero cozinhar, para onde que eu tenho que ir? Pra cozinha. Se eu quero receber visitas, para onde que eu vou? Pra sala. Vocês estão percebendo como existe? Cada cômodo tem uma função específica dentro da casa? Sim. Isso vai acontecer também na célula eucariótica. Cada organela vai ter uma função específica, tá? E ela vai desempenhar essa função dentro da célula eucariótica. Já na célula procariótica, a gente não encontra esse tipo de compartimentalização. Tudo é feito dentro do citoplasma da célula. Por exemplo, aqui, né, é uma kitnet. Então, a gente não tem essa divisão clara entre o que é quarto, o que é sala e o que é cozinha. Vocês estão percebendo? Sim. Então, esse é o lance. Na célula procariótica, isso tudo vai acontecer dentro do citoplasma. Não vai ter a compartimentalização de funções que as organelas membranosas vão trazer para a célula eucariótica. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Então vamos seguir. Aí a gente conversa um pouquinho sobre as organelas celulares, né? Cada uma dessas organelas que vão estar presentes na célula eucariótica, ela vão ter uma função em específico. Eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que vai ser importante para a síntese de proteínas, né? Porque ele vai ser cheio de ribossomos, e o ribossomo faz síntese proteica. Então, o retículo endoplasmático rugoso é rico em ribossomos e faz síntese proteica. A gente vai ter o retículo endoplasmático liso, que é responsável pela síntese de lipídios e esteroides. A gente tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que vai ser importante para empacotamento, transformações de moléculas e exportação para o meio externo. Nós vamos ter os lisossomos, que são organelas cheias de enzimas dentro, que fazem parte da digestão celular. Nós temos as mitocôndrias, que estão muito relacionadas com processos de produção de energia. Nós temos o nucleolo, que está dentro do núcleo e vai ser importante para produzir ribossomos. Temos os centríolos, que são organelas importantíssimas para o processo de divisão celular nas células eucarióticas. Temos os microtúbulos, que fazem parte do citoesqueleto e que garantem que essa célula ela tenha uma forma específica. Essa forma pode ser esférica, pode ser cúbica, pode ser estrelada, pode ser uma forma bicôncava. É importante da gente lembrar que as células vão ter diferentes formatos. E esses formatos vão ser conseguidos graças à combinação de proteínas que a gente tem nos microtúbulos. Alguma dúvida? Eu vou mandar um material bonitinho com a função de cada célula. Eu vou adicionar lá na nossa aula como um extra, tá? Mas vocês têm alguma dúvida? Não. Não, nenhuma. Não? Não. Então segue o baile. Uma coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a chamada teoria endossimbiótica. A teoria endossimbiótica, ela diz que tanto mitocôndria quanto cloroplastos, um dia, né, durante o processo de evolução, eles eram organismos independentes, né? Eram organismos fotossintéticos não.
eram organismos procariontes de vida livre, tá? Esses organismos, eles foram endocitados por uma célula hospedeira, por uma célula que, provavelmente uma célula procariótica, né, que depois se diferenciou em eucariótica, quer dizer, uma célula procariótica que ao longo das gerações acabou formando uma célula eucariótica, tá? E ele não destruiu, em vez de destruir essa mitocôndria, né, ou melhor, esse organismo ancestral que daria no final origem à mitocôndria, ele manteve lá, desenvolvendo uma reação de endossimbiose, ou seja, uma relação muito próxima, tá? Que acontece quando um está dentro do outro. Então, essa célula hospedeira, ela primeiro endocitou esse procarionte ancestral aeróbio, tá? Ou seja, que era capaz de metabolizar o oxigênio, gerar energia, né, a partir do consumo de oxigênio, tá? Que deu origem à mitocôndria. Em um segundo evento de simbiose, essa célula, ela endocitou um procarionte ancestral fotossintético, que era capaz de fazer fotossíntese, ou seja, produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Com isso, essa célula, esse segundo evento de simbiose, ele deu essa característica importantíssima de produção de matéria orgânica. Ao longo das gerações, essa relação foi se estabelecendo, né? E esse organismo, ele deixou de ser independente. E hoje ele é considerado como uma organela presente nas células fotossintéticas, nas células eucarióticas fotossintéticas, tá? Vocês estão vendo aqui, né, que o evento de endossimbiose da mitocôndria, ele aconteceu primeiro que o do cloroplasto, ao longo do processo de evolução, tá? É óbvio, gente, que isso que eu estou mostrando aqui para vocês, isso não aconteceu do dia para a noite. Eu estou contando aqui uma história que durou milhões, talvez até bilhões de anos para que acontecesse. A gente está falando aí de muitas gerações de células que estão envolvidas. E hoje a gente tem o que a gente chama, né, de célula animal e de célula vegetal. Embora não sejam só esses dois tipos de célula que existam, né? Eu vou usar aqui a título de ilustração, mas eu quero que vocês saibam que existem outros tipos de células eucarióticas. Tranquilo? Tranquilo. Eu queria falar com vocês também, uma coisa que eu acabei esquecendo quando eu falei de membrana. Não pensem que a membrana ela tem uma estrutura rígida e impermeável. Isso não é verdade. Estudos mostram pra gente que a membrana ela tem uma estrutura que é fluida e ela permite que a célula troque material com o meio. Então, ela tanto recebe material do meio extracelular, quanto ela libera material para o meio extracelular. Então, essa membrana plasmática, ela tem uma dinâmica muito intensa e muito interessante, porque essa célula está constantemente trocando material com o meio. E a gente vai ver que certas funções, né, muitas das funções que a gente tem no nosso corpo vão depender diretamente dessa troca de material. Então, não pensem na membrana como se ela fosse um muro, né? Um muro de concreto que isola a célula do meio externo. Não. A membrana ela vai funcionar muito mais como se fosse uma alfândega que controla a entrada e saída de material de dentro da célula.
Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que ficou, que eu não expliquei muito bem, que vocês não me entenderam muito bem? Agora é o momento para isso. Não? Então, eu vou parar a gravação.